Sou My name is Elaine Elaine Human-Gurian. Human-Gurian And I'm e sou uma americana. and I cry. Estou chorando, mas eu sempre choro. Aqueles que me conhecem sabem disso. My children. Meus filhos não se importam. I want to thank you Eu quero agradecer pela confiança numa americana to talk about what we have just experienced for 3 days. para falar sobre o que experimentamos nesses 3 dias e o que claramente Argentinian. foi um evento argentino-americano. So I take this trust very seriously. Então eu levo essa confiança muito a sério, mas With people for faz 10 anos que eu trabalho com a Chipa. myself the honorary abuelo. Eu me considero a avó de honra de muitos de vocês. Let me tell you what's going to happen. Então, quero contar para vocês o que é que vai acontecer. Vou contar o que eu acho que aconteceu nesses 3 dias, They have kept me up at night. I will speak slowly. que tirou o meu sono. Vou falar bem devagar, mas em um discurso semi-sério, Which we will begin ao final do qual todos e cada um de nós vamos começar a pensar. E aqueles que me conhecem sabem que é muito importante o aplauso quando fazemos isso. No final, bem no final, eu quero que todo mundo fique de pé, gritando. Isso, mas ainda não. Também não vou querer essa cadeira aqui. Quando eu vejo pessoas sentadas, parecem corpos estranhos. Não, tudo bem. O que é o que acabamos de viver, de experimentar? Sabemos que é extraordinário. Isso todo mundo entende. E para mim, eu, na verdade, nunca vivi uma experiência como essa. Então, vou tentar explicar por que eu acho, que penso isso. Alguns dos elementos. A primeira coisa que aconteceu foi que todos os formatos, absolutamente todos os formatos que tinham sido implementados em cada um dos congressos, foram implementados aqui, todos eles. Falar com os outros, falar de perto, falar um por um, debater, etc. É o congresso mais completo em que participei, falando em formatos. Mas, na verdade, é muito mais importante do que isso. E por isso eu quero começar com as minhas reflexões de meia-noite. is a country where a dirty war A Argentina é um país em que muitas das pessoas que estão aqui experimentaram coisas muito sérias de primeira mão. O drama, a opressão parecem ser verdadeiras como uma experiência pessoal para muitas das pessoas que estão aqui, independentemente do país de origem. E hoje representa um momento em que vemos que há muitos governos organizados que viram à direita justamente quando achávamos que tudo começaria a melhorar. Adotam, quase sem pensar, algumas práticas racistas e um desprezo total pelo bem-estar dos outros, como vemos muitas vezes nas fronteiras dos países, aquecimento global. Vimos o colapso econômico para muitos, quase um colapso para outros e quase que um colapso para muitos. Não há pessoas aqui que não tenham sido afetadas, abaladas
pelos traumas econômicos do passado recente. E pela primeira vez no meu país, nos Estados Unidos, o congelamento dos ingressos dos funcionários federais, a desigualdade, o resultado da sociedade capitalista pela primeira vez parece ser tão terrível como para que um dos nossos partidos políticos diga que a desigualdade na renda já não é o preço aceitável de um sistema, porque a desigualdade na receita, nos salários, em si mesma, leva à semente da destruição da democracia. E nessa conclusão, nesse mundo de profunda desigualdade social, há muitos museus e muitos deles com muito bom financiamento, sejam do Estado, sejam privados. Muitos deles que continuam sendo troféus ou brinquedos dos poderosos, independente do significado de poderosos. Esses museus continuam sendo impressionantes, muitas vezes inspiradores, cheios de objetos belíssimos, equipados com as técnicas mais modernas, mas mesmo assim não questionam, não se perguntam pelo pressuposto básico de que eles é que têm a verdade e nós somos aqueles que devemos aprender. Esses museus, aqueles que se consideram clássicos, estão tão bem preparados que não podemos negar o lugar que eles ocupam. São lugares muito sedutores, mas mesmo assim estamos aqui numa conferência de museus em que centenas de pessoas estão comprometidas na promoção da justiça social, na busca de caminhos de responsabilidade social, corrigir erros e conseguir a correção e o respeito dos direitos dos outros. Devo dizer que, para mim, esse é o primeiro congresso de museus em prol da responsabilidade social dos museus, da igualdade e coisas desse tipo. Como disse Thomas, quando seu pai estava morrendo, esse congresso nos diz, a todos nós que trabalhamos em museus, que não devemos nos entregar à noite escura. Devemos ser rebeldes contra essa morte. Estamos aqui falando sobre a necessidade dos museus, de más notícias, dos museus que contam as histórias dos mais marginalizados, daqueles que são muito políticos, os museus que mudam vidas, e dos museus que constroem a comunidade com a cooperação completa da própria comunidade. E por que as pessoas estão aqui fazendo o trabalho que elas fazem? Porque, como já foi dito por muitos dos palestrantes, foi sugerido por muitos, quando enfrentamos o horror da injustiça social, quando enfrentamos a crueldade humana, ou da vergonha que às vezes com que castiga a maioria, algumas minorias, os seres humanos com sentimentos têm uma escolha, e a escolha pode ser a decisão de continuar, de obedecer ou observar o imperativo moral, o altruísmo ou a empatia, e construir instituições que respondam a esses valores. E outras pessoas que estão aqui, muitos jovens, falaram para mim que, sem proclamar publicamente sua filiação cultural, eles não podem estar à altura, nem ser uma mudança promovendo a mudança, uma força promovendo a mudança.
E a mesma coisa para aqueles que precisam reimaginar nossa narrativa nacional. Esses jovens são construtores de museus. Segundo essas pessoas, os museus podem ajudar a desenvolver a identidade pessoal, a reduzir a vergonha e promover a dignidade. Faz muito tempo que não escutava essas palavras. E sempre utilizando exemplos importantes, pequenos, grandes, de museus que promovem a justiça social, promovem o vínculo com a comunidade. Vemos muitos dos exemplos que temos aqui nessa conferência. E essa conferência propõe que sejam desenvolvidas as habilidades necessárias para ajudar e estimular cada um de vocês, para que possam trabalhar em conjunto com aqueles que sentem como vocês. É como se isso fosse o mais frequente. A agenda de congresso vai no rumo da paz, da responsabilidade cívica, da afirmação do direito cultural. Um exemplo por cada vez. Talvez pareça uma utopia, sem dúvida otimista. Uma e outra vez, ouvi diferentes formas de sarar ou curar em lugar de danificar. Melhorar em lugar de concorrer e proclamar que os museus mudam a vida das pessoas, não oferecendo um acesso à ideia de beleza dos outros, mas entrando em questões do dia a dia e tomando uma posição em relação a isso. As instituições, com frequência, mas nem sempre, são fracas e não têm o financiamento suficiente. Quem apoia essas instituições nem sempre estão organizados ou nem sempre são poderosos ainda. Uma das ferramentas de desenvolvimento de capacidades implícitas parece estar vinculada à sensação dessa escala íntima, como se essa ferramenta fosse o que devemos utilizar contra a opressão em grande escala. E talvez seja certo. Mas, enfim, pensamos, por exemplo, no layering, tinkering, criação de protótipos. Todos esses termos estão tentando ser construídos com a tecnologia correta, o senso comum, capacidades e atitudes manuais. Falamos sobre o contágio dos meios mais modestos e talvez desse modo possamos chegar a algum resultado. As pessoas que mais pensam estão realmente decidindo e estão utilizando as ferramentas necessárias que possam fazer a diferença. Seria muito bom ir atrás deles. Há alguma coisa de Davi e Goliat nisso. E sabemos que o Davi ele foi o vencedor. A escala acaba sendo importante. E o pequeno começa a ser agora o grande. Eu acho que esse é um congresso em que a valentia pessoal, sem dúvida, foi o que marcou todas as palestras nessa reunião. Há pessoas que eu conheço e que valorizo muito, pessoas que admiro pelas ações que tomaram no público, no âmbito público, muitas vezes com grandes riscos pessoais. Mas uma coisa mais importante ainda nessa jornada é que eu conheci pessoas muito valentes que não conhecia, pessoas que não tinha visto nunca na minha vida. Talvez porque não sei falar espanhol. Então temos aqui uma sala cheia de heróis, com barreiras como a língua, a experiência, a idade. Mas somos hoje colegas e seremos amigos. O poder
do networking não é uma coisa que possa ser desprezada no mundo em que existe muita solidão. Ter aliados poderosos é muito importante para a ação contínua. Esses palestrantes hoje, nesses dias, nos demonstraram que quando o indivíduo assume a responsabilidade pessoal de liderar com o princípio e está comprometido com a justiça social, disponível para eles, para todos, no marco da sua experiência dirigida ou focada, isso fez uma grande diferença. E o interessante para mim é que utilizam os mesmos mecanismos de ação que são utilizados pela direita, porque eles também constroem instituições para os museus ou associações de amigos dos museus, e fazendo isso mudam vidas e se tornam em luzes que devemos seguir, em guias. É surpreendente que aqui nessa sala algumas instituições que realmente são grandes, como o Museu 911, o Smithsonian, de História Afro-Americana, esse uso que eles fazem da persistência quanto às consultas à comunidade é igual àquele dos outros, recorrer à sensibilidade humana, e eles têm sucesso nos grandes cenários. Para mim, é muito importante que museus que lideram como um centro moral, eles oferecem uma moral pessoal e estão na conferência porque eles querem mostrar a diferença. E nós todos somos testemunhas, nós como trabalhadores podemos conseguir. E talvez o mais importante é que essa conferência é cheia de jovens com talento, profissionais de museus, que estão tendo cada vez mais poder e que já estão fazendo a diferença. Estão sendo levados a sério cada vez mais pela geração que tem mais experiência e estão começando a ser conhecidos pelo primeiro nome. Isso terá resultados, com certeza, num futuro coletivo. Fiquei impressionada também pelas pessoas que procuraram alguma coisa em mim. E agora todos nós, particularmente os idosos da sala, temos a responsabilidade de sermos mentores dos jovens, como nós também tivemos mentores. Os museus são o trabalho coletivo. Como acontece nas nossas reuniões, os museus e essas conferências são trabalhos de conjunto, são instituições, não são obras de arte individuais. E unicamente levando isso em conta, saberemos que temos a responsabilidade moral de trabalhar em equipe para que as nossas instituições tenham sucesso. Para isso é necessária uma implementação de trabalho de equipe que seja também humanizada. E é aqui em que eu vou formular a minha preocupação. Todos queremos liderar organizações com um certo grau de disciplina, procedimentos que são necessários para que pelo menos sejam constituídos sistemas que permitam trabalhar para o interesse coletivo. Há muitas organizações que querem seguir esse modelo de justiça e esse modelo de administração institucional. E não fica muito claro. Estamos passando de um sistema ao qual se referiu David Anderson, como o sistema rumo ao qual estamos indo, e agora ficamos com o sem ter inventado a infraestrutura necessária para fazer. A nossa visão coletiva do que vai vir parece não estar de acordo, nem manter uniformidade, mas sim tem otimismo, espontaneidade e palavras que nos levam a um vínculo emocional, como são a confiança e o amor. Não é necessária congruência, mas pelo contrário,
devemos ter o reconhecimento de que a nossa própria humanidade está no fato de que cada um de nós ocupa o mesmo espaço humano, nem mais nem menos, e que chegamos a essa era através de diferentes raízes, diferentes tradições, que não precisam nem permitem a integração. Os desafios sobre os quais estamos trabalhando nessa ação coletiva e construtiva é justamente preservar as diferenças. E um oxímoron, na verdade, não podemos trabalhar numa construção coletiva para manter as diferenças. Não é em si, é um sem sentido, uma ironia. As nossas vidas anteriores, ou pelo menos a da minha geração, estavam baseadas no pensamento racional. A reprodutividade científica, as hierarquias verticais e a noção de progresso como constante. Nós não estamos capacitados nas inconsistências, nas exclusividades, no único em sua série, mas fomos capacitados com base nas instituições em funcionamento. A nossa interconectividade, o nosso entusiasmo por estarmos em contato permanentemente, o acesso à informação nas nossas mãos, os jovens que dormem com o telefone do lado da almofada. Isso demonstra a ação das próprias forças às quais queremos nos opor através das ações conectadas e simultâneas. Nos permite saber onde estamos a todo momento. Eu não vejo qual o caminho ou os próximos passos, ou pelo menos ainda não vejo. Há alguns sistemas, e não anarquia, que são necessários para que as instituições possam funcionar, inclusive sob coação. Mas sei que em algum lugar existe. É a alternativa que ainda não é visível, a importância da escala, ou seja, a pequena escala. Talvez seja uma das respostas. Por exemplo, o museu de 11 de setembro é tão aclamado em todo mundo que todo mundo conhece. E vejam o que aconteceu ontem no Café Chipa, que estava lotado. Todo mundo queria participar dos laboratórios da Chipa, de oficinas para desenvolver habilidades em pessoas que já têm experiência. E a Chipa vai continuar esse tipo de trabalhos. Estamos desenvolvendo as habilidades de forma tal de poder satisfazer as nossas expectativas. Eu sempre ensino que não importa qual o sistema, de que sistema estamos falando, são todos filosóficos. Não podemos ter uma filosofia na parte intelectual e outra no trabalho. Devemos manter os padrões e sempre acreditamos na excelência e nas perspectivas do mundo que nós temos, que são feitas sob medida. Talvez não sabemos quais os padrões sobre os quais estamos falando. Eu estou muito surpresa de que essa reunião está prestes a redefinir os museus como lugares de mudança social e responsabilidade. E no futuro, para que eles no futuro não sejam o que são hoje. Vejo a possibilidade de gerar sistemas no futuro
condizentes com as nossas expectativas. E quero voltar e ler uma parte de uma frase, de uma oração. Eu acho que essa reunião está muito próxima da redefinição dos museus como instituições de mudança social e responsabilidade. Repito então a frase. Eu nunca pensei que ia falar uma coisa como essa aqui. Esse sentido é, por sua vez, paradoxal e essencial para nós. Devemos ter ferramentas de reconciliação e comemorar a bondade humana. Eu quero as instituições que amo que sejam um contrapeso da desumanidade que vejo nos governos, nas estruturas comerciais que os cercam, etc. E sinto fé, porque vejo, depois de muito tempo, uma geração nova representada pelos participantes e voluntários, que estão comprometidos com o ativismo público e que tomam uma posição coletiva contra a injustiça social. O nome dessa conferência coloca a possibilidade de repensar o próprio título. Quando falamos em reimaginar, significa começar de novo. Re como prefixo indica um novo começo. E ao mesmo tempo, estamos tentando superar uma barreira de diferenças linguísticas que os tradutores nos ajudaram a ultrapassar, a contornar. Mas às vezes o que não podemos superar são as diferenças culturais. Temos que gerar uma aliança que vai além das distâncias geográficas, o gênero, econômicas, a cultura, as sociedades. Isso é uma coisa difícil de conseguir. Por isso eu volto a essa frase que li antes e que tem a ver com a confiança, nos arriscar. E a emoção do amor que nos faz progredir. Devemos confiar uns nos outros, inclusive quando tentamos explicar as nossas diferenças. Uma outra proposta é a criação de novas redes e federações para gerar uma nuvem coletiva. E eu concordo com isso. Somos suficientemente grandes em número como para fazer uma diferença no mundo dos museus e para poder pedir que alguns temas cotidianos sejam atendidos ou resolvidos. Justiça social, por exemplo. A confiança vai se tornar uma espécie de compromisso. Mesmo que possamos nos entender parcialmente uns aos outros. Isso é I-O. Não é um ou outro. E de um certo modo, podemos apalpar o mundo, A organização desse coletivo é viva. Está muito bem. Esse congresso foi organizado muito bem por pessoas totalmente dedicadas que demonstram que a próxima geração pode fazer as coisas muito bem. Eu estou muito entusiasmada, muito empolgada com a hipótese de que os museus, de fato, mudam as vidas e podem ser uma força em prol da justiça social. E todo o resto das pessoas que estão aqui acreditam na mesma coisa. Essa é a primeira reunião em que participo na minha vida com vozes marginais ou marginalizadas que representam a maioria. Então, de algum modo, já não somos MIC.
Então não somos MIC. Isso não significa que não vamos herdar o mundo. Então, isso tudo foi organizado por pessoas que vocês conheceram por e-mail. Alguns vocês conhecem, outros não. Alguns decidiram ficar no pano de fundo, outros que não. Mas agora vocês vão ver todos eles. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os auspiciantes, os patrocinadores que possibilitaram que 150 pessoas de um país e 15 de outro viajassem através de bolsas. Mesmo os fundos sendo tão complicados, sendo tão difícil conseguir fundos, recursos. Agradecemos a Associação de Museus Afro-Americanos, que está no processo de desenvolvimento, ou seja, o Museu de Sociedade e Cultura Afro-Americana e o Museu Smithsonian, que decidiram que isso tinha importância suficiente como para que eles viajassem, contribuir com fundos, trazer pessoas e participar nesse evento. Agradecemos também à cidade de Buenos Aires que nos deu esse prédio e nos deu acesso ao que precisávamos e fundos também, e que está interessada em revitalizar Buenos Aires e que sabe que Chipa é uma das formas de fazê-lo. Em representação dos meus colegas americanos, quero agradecer à Embaixada dos Estados Unidos que nos trouxe e a Embaixada de Grã-Bretanha também, a Embaixada do Reino Unido que tornou possível a presença de muitos aqui. E quero agradecer à Aliança Americana de Museus e também quero assegurar que essa aliança não apenas existe nos Estados Unidos, mas também em todo o continente americano, e querem assegurar que essa aliança continue, que a grande potência e ajudar a esses países emergentes também. Quero agradecer os tradutores que tiveram que suportar oradores que falam muito rápido. E a todos os voluntários, vamos bater palmas em pé para eles. São 60 voluntários que decidiram doar seu tempo, porque queriam estar aqui entre vocês. E para aqueles que não são da Argentina e que nunca viram o trabalho da Chipa, também vão ficar em pé todos aqueles que receberam treinamento da Chipa. Fiquem em pé, por favor.
E agora, o momento que todo mundo está esperando. Às vezes falamos deles com algum apelido, mas como a equipe da Chipa, vocês vão ficar surpresos de que são muito poucos eles. Eles produziram uma das conferências mais importantes e com maior impacto dos últimos tempos. Por favor, eu quero pedir à equipe de Chipa que subam aqui no palco. And now we go and party. Congratulations to all of you.